Sim, eu lembrei que eu tenho um canal no YouTube. Eu lembrei que eu amo ler. E esses dias, eu peguei da minha estante aqui um livro pra eu ler. Se chama Guerra da Papoula. Que livro bom. E eu falei, cara, eu queria escrever um livro bom assim, sabe? Eu queria escrever um livro bom assim, desse jeitinho. E aí eu fui falar com a minha amiga, eu falei, cara, eu tenho umas ideias. Tipo, o meu cérebro, ele cria um mundo que eu fico assim, cara, cara, eu queria tanto ler um livro com essa ideia, com esse mundo que eu tive, com esse sistema de mágica que não sei o que, não sei o que lá. E aí minha amiga chegou e falou assim, minha amiga Juliana chegou e falou assim, Ana, por que você não vai e escreve? Aí ela falou assim, Ana, desde que eu te conheço, há 3 anos atrás você fala que você queria escrever um livro. Pois, Juliana, eu chego e falo pra você que há 5 anos atrás ou mais eu já tava querendo escrever um livro. E aí eu falei, eu vou sentar a busanfa e vou começar a escrever um livro. Beleza, tenho aqui uma ideia. De todas as ideias que eu tive, eu tenho uma ideia aqui que eu quero fazer alguma coisa com esse mundo que eu criei. Porque eu sou ótima com world building, né? Que é a criação de um mundo. Agora, storytelling, que é contar a história, eu tenho uma dificuldade. Ter um plot twist, personagens, não sei o quê. Uma dificuldade pra mim. E aí, eu peguei e simplesmente falei, como que eu faço pra escrever essa história, tirar essa história da minha cabeça, porque é um mundo, na verdade, que eu tinha na minha cabeça, um mundo, uma ideia de mundo, que certas coisas acontecem de tal jeito. 5 anos atrás, por aí, eu assisti uma palestra do Brandon Sanderson falando sobre sistemas de magia, e hoje o cara, hoje não, na época ele já era referência de criação de sistema de magia, inclusive ele tem uns sistemas de magia, assim, super criativos, ele é super aclamado por essas ideias, e ele fez essa palestra sobre como são os sistemas de magia em livros de fantasia, etc, etc. E aí, eu quero criar alguma coisa assim, eu quero, tipo, e aí, nessa época, né, eu comecei a me inspirar no, como é que fala? Panteão dos deuses irlandeses, né, na mitologia irlandesa, né, dos deuses deles, pra eu poder fazer um livro baseado nisso. E eu tava vendo que muitos livros foram baseados, inclusive Game of Thrones foi um deles, Trono de Vidro foi um deles, muitos deuses assim da mitologia irlandesa, da mitologia gaélica, já existe. Mas será que algum quer contar a história que eu quero? Tem um sistema de magia do jeito que eu quero, que tipo assim, passa de pai pra filho, que é genético e os mais poderosos reinam e etc. E aí eu fui fazendo tudo, como que funciona o reino, como que funciona a magia, como que funciona o governo, como que funciona o mapa e a história. Cadê a história do livro? Aí eu fiquei, quer saber, não tem história nenhuma, vou deixar isso pra lá. Passou-se um tempo, eu tive uma outra ideia, e aí eu realmente, ativamente falei, eu vou escrever. Inclusive, hoje em dia, eu ainda escrevo. Mas é um livro pequeno, é um conto, são 8 capítulos, e é pra ser um negócio assim, tipo assim, 1 ou 2 páginas cada capítulo, um negócio assim, pra ser bem contado bem rapidinho, é uma coisa mais poética, uma coisa mais... acho que deu pra entender o que eu quis dizer, né? Enfim, vocês sabem que meu vídeo de pensamento, eu só tô falando abobrinha aqui, se alguém quiser se identificar comigo e ouvir minhas abobrinhas, é isso. Esse tá em andamento porque eu retomei e falei, eu vou terminar, são 8 capítulos. Aí eu já tenho a história toda, inclusive essa história eu fiz um jardinzinho dela. Eu tenho o nome dos capítulos, o que vai acontecer em cada capítulo, eu só preciso literalmente escrever. Então eu peguei e falei, eu vou escrever. Só que passou-se um tempo, eu não sei o que aconteceu na minha vida, eu pensei que deu no que eu quero falar. Mas vamos mudar o ângulo rapidinho? Tá bom, né? Se não tiver também, não tem problema. E aí eu comecei a ter essa ideia de um mundo onde as pessoas são dominadores de sangue, sombras e luz. E essa ideia que eu tive. E eu fiquei, cara, que maneiro seria tivesse um livro sobre. Porque tem Avatar, né, e tal, tem gente que controla, tem magiquinhas, etc. Tem tipo Harry Potter, que tem o sistema de magia aleatório, não sei como é que você se torna um bruxo. Eu, sendo bem sincera, não sei como é que uma pessoa de Harry Potter é um bruxo. E esse negócio de sistema de magia ficou na minha cabeça. E eu fiquei, cara, eu quero muito fazer uma fantasia. Eu quero uma fantasia que as pessoas dobrem sangue. Um bagulho, assim, que as pessoas dobrem sangue e sombras e luz. E a história vai ser em volta nessas pessoas super poderosas que têm esses superpoderes. E dominam, oprimem os que não têm poderes. E aí seria, basicamente, a revolta dos oprimidos. Só que, tipo assim, ao mesmo tempo,
Eu fiquei, beleza, essa ideia tá maravilhosa. Eu fui no Pinterest, criei um mood board, né? Criei um board assim com algumas ideias do livro, com fotos e tal. E aí, beleza, deixei pra lá que eu falei, não vou escrever isso nunca. E aí eu falei com a minha amiga, ela falou aquilo. Eu falei, cara, eu vou pegar isso e eu vou fazer nesse mundo. Só que, como a história vai se escrevendo, é engraçado, né? Porque já mudou totalmente o conceito do que eu queria fazer. E aí só que aí, tipo assim, eu tenho um probleminha, que é o que eu falei. Sou muito boa em criar o mundo. O mundo tá lá. Mas e a história que se passa nele, né? E aí eu começo a pensar, eu quero uma história que se passa no agora, uma história que se passa no futuro, uma história que se passa no passado desse mundo. Eu quero crescer esse mundo, a história é crescendo, o mundo eu só quero ver já no turning point, tipo assim, quando o mundo já tá acabando, entendeu? Um negócio assim, pá. E aí eu fico, mas que história que eu vou contar? Sabe, eu tenho esse mundo que as pessoas dominam o sangue por causa disso, disso, disso. E o mundo é assim, assim, assim por causa de aquilo, aquilo, aquilo outro, entendeu? Tipo, minha ideia é, conforme eu fui desenvolvendo, é que as pessoas sejam só dominador de sangue. Só dominador de sangue, por quê? Porque dominar o sangue você consegue dominar fluxo sanguíneo, as pessoas podem ficar mais calmas, podem ficar mais suscetíveis, as pessoas podem ficar sem oxigênio, porque você controla o fluxo de oxigênio no fluxo sanguíneo de uma pessoa. Então, assim, você pode controlar emoções, você pode controlar movimentos, você pode tirar o sangue do corpo inteiro de uma pessoa se você quiser, se você controla o sangue dela. Então, assim, tem todo um bagulho nessa questão. E quem são essas pessoas? Como que essas pessoas têm esses poderes? Por que que elas têm esses poderes? Não, tudo isso aqui já tá aqui, ó, na minha cabeça. Como que nesse mundo, de acordo com como a política, como a sociedade funciona nesse mundo por causa dessas pessoas? Como que funciona? Será que as pessoas podem ter filhos livremente, ser casa por amor? Tudo isso vai passando na minha cabeça, eu fico, cara, beleza, vou sentar aqui, vou escrever. Tá, 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 tá. Só que aí eu fico, de quem é a história que eu tô contando? Entendeu? Se são os oprimidos, se eu quero salvar os oprimidos, se eu quero falar sobre uma coisa, sobre o que é esse livro, entendeu? Eu tenho esse mundo maravilhoso, mas o que adianta se eu não tenho aquela coisa? E aí eu vi uns exercícios pra eu fazer pra me ajudar a contar essa história, ou tipo, criar uma história, entendeu? Tanto é que conforme eu fui fazendo os exercícios, muita coisa foi mudando. Uma das perguntas do exercício era: o que esse mundo demanda de uma pessoa para poder funcionar? Por exemplo, emoções, escolhas, tempo, o corpo dela, uma crença. Por exemplo, se fosse um mundo de fantasia, talvez a crença fosse o que movesse o mundo para frente. A crença de que um ser maior olha por nós. Ou o mundo de fantasia em guerra. A guerra, como a Guerra da Papoula, a guerra, né? Essa iminente guerra ali sempre se espreitando. Será que vai rolar uma guerra? Será que não vai? A galera treina pra poder ir pra guerra. Então, tipo, é isso que o mundo gira em volta. E eu fiquei, cara, realmente, não tem nada pra girar em volta da minha história, sabe? E aí ele pede pra você escrever meio que um parágrafo, né, no que a história se revolve, né, que a história se envolve. E aí eu escrevi um parágrafozinho, beleza? E aí o que que esse mundo demanda? Tempo e existência, né? A disposição de você se reduzir para o mundo poder funcionar, onde tudo é maior do que a sua própria vida, né? Você faz parte de uma máquina. Então, tem esse exercício aí. O segundo é uma regra que não pode ser quebrada, que é uma coisa que é fundamental para esse mundo funcionar. E também escreve em parágrafo, né? Um pedaço da história de alguém contando, não de forma direta, uma regra que não pode ser quebrada. Aí, beleza. Qual é a mentira mais reconfortante que esse mundo conta pra si mesmo? E aí também, outro parágrafo, contando uma história de alguém, sem falar diretamente o que é essa mentira. Enfim. Uma coisa que sobrevive no mundo que, logicamente, não deveria. E aí vem hábito, gesto, relacionamento, memória. Eu escolhi a oração, né? Porque eu sou crente. Então, eu escolhi a oração. A oração é uma coisa que não faz sentido, não tem mais religião nesse mundo. Então, tipo, por que, né, você tá orando? Então, na minha escolha foi isso. A outra pergunta é: o momento em que esse mundo cruzou uma linha sem volta. Então, uma pessoa fez algo que não devia, ou pode ser um momento heróico, um momento explosivo. Eu fiz uma coisa mais tipo, acho que eu vou mudar o mundo, sabe? Bem assim na minha cabecinha. Então, acho que aí foi desenvolvendo os personagens e tal.
E aí depois ele chega e pergunta assim, se eu uma frase que você tem que completar: "Se eu estou sendo honesta, esse mundo realmente é sobre pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi". E aí você sabe sobre o que é a sua história, né, tem uns exercícios bem maneiros. Só que assim, aí eu falei: "Beleza, vou sentar e vou escrever". Coisa simples, né, vou sentar, vou escrever, vou fazer. Só que aí eu começo a ver, tô passando no TikTok e tal, curso de de escrita criativa. Ai, não, erros que todo escritor comete, não sei o que, não sei o que lá. Como fazer o seu livro ser mais interessante, que não sei o que, como prender o leitor, como fazer isso, aquilo, outro. Ai, estruturas da história, que não sei o que lá. Estrutura de escrita, como que a história se separa em primeiro, segundo, terceiro ato. Eu fiquei, gente, eu achei que o mais difícil era você sentar a bunda e escrever, mas aparentemente eu tenho que fazer todo um estudo de como que escreve um livro. Eu só queria escrever um livro. E aí eu fico, cara, será que eu simplesmente não posso sentar a bunda na cadeira e escrever um livro? Aparentemente não. Tem que fazer curso disso, tem que saber como é que faz isso, tem que saber qual é o plot twist, eu tenho que saber qual é o grau de não sei o que, de não sei o que lá, a estrutura dele é assim, é assado, a minha história é linear, ela vai e volta. Eu não tenho. Me desanimou um pouquinho. Confesso que me desanimou. E aí eu tô querendo saber como que eu me reanimo a escrever essa história. Que aparentemente, se eu não escrever bem o suficiente, ninguém vai querer ler a minha história. E eu entendo, porque às vezes você pega um livro que a história parece ser muito boa, caraca, essa história aqui vai abalar meu mundo. Tu começa, você abre. Tipo, gente, Beto fala francês, já ouvi Beto falando problema. A história pode ser muito boa, mas às vezes tem muito clichê, às vezes tem aquele personagem chato, tu já sabe tudo que ele vai fazer. O livro se torna previsível. E outra, o livro não te leva a lugar nenhum. Você lê, ele tá explicando demais sobre tudo, explicando demais sobre o mundo, porque funciona assim, assado. Ele não te conta isso, ele te fala. Aí chega aquela coisa, escrita criativa. Será que... Mas aí você faz um curso de escrita criativa pra saber como que escreve, mas isso aí também não se torna repetitivo? Cadê o você? Eu sei que tem que ter gramática, né? Eu não posso sair tacando vírgula. Não posso? Será que eu não posso? Eu sei que tem que ter gramática, eu sei que tem que ter uma forma de escrever. Eu sei que tem que palavras, adjetivos, não sei o quê, não sei o que lá, tudo que combinam com que podem ser usadas ou não. Mas assim, gente, aí eu vou sentar e eu falo: "Não, não posso escrever isso porque vai ficar muito ruim". Aí eu vejo vídeo de gente encorajando, falando: "Escreva mesmo que fique uma bosta. Escreva mesmo que fique ruim", mas vocês não estão entendendo que a minha pior crítica sou eu. Igual outro negócio, você escreve um livro, você contrata um um leitor beta, né, um leitor crítico, que vai ler o seu livro e vai ficar só apontando assim: "Ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá repetitivo, isso aqui tá chato, isso aqui não sei o quê. Ai, que bibibi, popopó, popopó, popopó". Gente, sozinho eu já faço isso. Qualquer coisa que eu vá fazer, eu já me critiquei 3 vezes antes de qualquer pessoa me criticar. Então, assim, se eu vou escrever um livro, eu falar: "Tá repetitivo?". Depende. O que que é repetitivo? Eu gosto muito de repetitividade, porque dá uma ênfase, né, dá uma ênfase, mas depende também, não é tipo assim: "Ai", ponto de exclamação, aí depois: "Ele gritou". Dá pra saber que ele gritou "ai", não precisa falar que ele gritou. Ou "ele exclamou", só pra ficar diferente de "ele gritou", não precisa falar. Dá pra saber que ele gritou "ai", entendeu? Eu gosto de repetitividade, tipo quando a Juliette escreve lá em Estilhaça-me, que ela escreve: "Eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca, eu não sou louca". Quando o Cardan escreve pra Jude, 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 é uma obsessão, é uma repetição, é uma coisa, assim, obsessiva, uma coisa paranoica, entendeu? É esse tipo de repetição que eu gosto. Agora, realmente: "Ai, exclamou", tudo bem, mas aí eu sou crítica o suficiente pra saber, mas aí será que eu sou crítica o suficiente pra escrever o livro inteiro e falar: "Nossa, que obra de arte", aí alguém vai ler e fala: "Nossa, que bosta", ou então: "Nossa, igual a tudo que eu já li na minha vida". Como que eu chego num nível que eu escrevo algo que ninguém nunca escreveu antes? Como eu chego no nível de Rebecca Kuang, entendeu? Como que eu chego no nível de Brandon Sanderson? Não vou nem falar Sarah J Maas aqui, porque ela é boazinha até no que ela faz. Mas quando você quer step up, quando você quer ser uma coisa nova, você tira a Sarah J Maas
pro lado. Eu parei de ler livro de romance, porque eu sinto que fica alimentando um negócio dentro de mim, uma expectativa, e eu não quero mais isso na minha vida, entendeu? Já li muito romance, inclusive a maioria dos livros que eu já li na minha vida foram todos romances, por causa que romance é fácil de ler, é gostoso, é bom, mas eu parei. Então, quando eu quero ler um livro de fantasia, eu quero guerra, eu quero dragão, eu quero batalha, eu quero estratégia, eu quero política, eu quero Guerra da Papoula, eu quero o Caminho dos Reis. Mas, tipo, quando eu leio, eu quero uma coisa que, tipo assim, não precisa de romance pra se sustentar. Porque a fantasia é boa o suficiente. É um negócio assim, eu quero muito ler os livros do Brandon Sanderson. E assim, eu fico igual uma louca, porque eu não queria comprar, eu queria pegar aqui na biblioteca, mas aqui na biblioteca não tem o livro que eu quero. Ai, Ana, lê no Kindle. Gente, mas eu não tô entendendo que eu não peguei nenhum livro ano passado. Esse ano, o primeiro livro que eu li foi Guerra da Papoula. Glória a Deus. Tô voltando aos pouquinhos. Entendeu? Eu comecei The Shadow of the Gods, do John Gwynne, há muito tempo atrás. Eu vou ter que recomeçar ele, porque é um livro de fantasia que não é romantasia, é guerra, deuses, viking, um bagulho assim, muito louco, matança. Então, assim, eu quero um negócio substancial que não se baseie no romance. Pode ter um romance? Sim, mas o romance não é o centro principal dessa história. E a minha história, eu não quero que se baseie em romance também. Eu quero que fale sobre humanidade, eu quero que fale sobre esperança, eu quero que fale sobre escolhas, sobre falta de escolhas. Eu quero que reflita alguma coisa importante. Cara, esse livro dessa mulher, Guerra da Papoula, acabou com a minha vida. Eu era uma pessoa antes, eu era uma pessoa depois. Eu quero escrever um livro bom assim. Eu quero um livro que faça as pessoas pensarem. Nada é tão simples. Em dois lados da guerra sempre tem alguém que tá errado. Eu quero um livro que você pegue e você fala, gente, que livro bom. E ele não é só o best-seller do New York Times, porque ele entrou no último da lista da semana, e aí ele ficou lá, best-seller do New York Times. Eu quero que ele seja o melhor, que as pessoas falam, esse livro é muito bom, e recomenda, entendeu? E eu não falo isso porque eu quero ser a melhor, porque eu não aguento mais escrever coisas. Se fosse pra escrever qualquer porcaria, tem muita gente escrevendo um monte de porcaria. E tá tudo bem, tem quem leia um monte de porcaria. Eu não quero mais ler ou escrever um monte de porcaria. Porque eu não aguento mais de fazer coisas pela metade. Crochê, pela metade. Tricô, pela metade. Criar, pra mim, é uma coisa muito séria. Porque eu não gosto de consumir coisa mais ou menos. Então eu não gostaria de fazer uma coisa mais ou menos para as pessoas lerem. E quando eu faço, às vezes, um vídeo, eu só edito, corto e coloco, eu fico assim, gente, que vídeo horrível. Às vezes eu queria fazer 1000 takes, queria fazer uma super montagem com uma super música, um vídeo, assim, maravilhoso. E aí eu faço qualquer coisa, porque aí eu falo fazer qualquer coisa, melhor que fazer coisa nenhuma. Mas com esse livro, eu não consigo. Eu não consigo. E aí eu fico, cara, eu não quero mais que minha história que pra mim é tão boa, é tão bem pensada, fique mal executada, entendeu? Eu não quero mediocridade. Eu não quero que essa história que vem na minha mente, tão boa, cara, eu queria que as pessoas pudessem imaginar as coisas e projetar assim para as pessoas verem, porque na minha cabeça fica, cara, que negócio bom. E pode ser que não vai agradar todo mundo, beleza. Mas eu, assim como a Guerra da Papoula, que pra mim é um livro incrível, teve muita gente que não gostou. Tenho meus pontos altos e fracos do Guerra da Papoula? Sim. Posso fazer um vídeo sobre isso depois? Posso. Mas de história eu fiquei, gente. E tem um objetivo claro, tem uma mensagem a ser passada. Enfim, e eu sinto que é a mesma coisa com Shadow of the Gods, que eu comecei a ler. E eu não lembro por que eu parei. Acho que eu parei pra ler um romance. Olha só que bonitinho. As cenas, tipo, o jeito que o cara ia descrevendo, eles pisavam na neve, e quando eles chegavam perto, eu sentia um cheiro daquilo outro, eu ficava, gente, que loucura. E aí, eu quero eu quero poder, nem que eu nunca publique esse livro, nem que a minha história fique perdida no mar do esquecimento e literalmente eu tenha só uma cópia física dele impressa, que eu falo assim: "Meu filho, meu bebê", que eu tenha ele aqui do meu lado e fale: "Eu escrevi, eu consegui fazer o que", entendeu? Porque foi o que minha amiga falou, vai passar 3 anos de novo e eu não vou ter escrito nada, entendeu? Melhor escrever agora do que eu não escrever nada. Não é nem fantasia, seria distopia, né? Porque eu achei que eu queria escrever uma fantasia, mas virou uma distopia fantástica. Não sei se isso faz muito sentido. Eu não sei nem que. Tipo, eu não sei nada de gênero de livro também. Ah, é alta fantasia, baixa fantasia, é sobre isso, sobre aquilo. Eu quero muito entender mais.
Não vou mentir que eu quero também poder falar, é um filme sobre. É um livro de alta fantasia, fala sobre. É distópico de piriri, pororó, parará, e todos os termos técnicos lindos e maravilhosos. Mas eu não sei. Não sei. Ah, mas o seu livro, ele. Cara, como é que era? Sobre falando de estrutura de livro. Ah, o seu livro é assim, assim, assado? Mana, não sei. Mas eu quero escrever um livro. E eu vou escrever. Mas é só um desabafo pra dizer que eu fiquei desmotivada porque você tem que ser top em tudo que você faz. E eu acho que nesse momento eu só tô tendo que começar. Nesse momento eu só tô tendo que começar e escrever esse livro. E desenvolver essa história. E tirar da minha cabeça e fazer alguma coisa com ela. Talvez eu esteja me contrariando do que eu falei o vídeo inteiro, que eu quero ser muito boa. Mas é porque eu sempre começo alguma coisa, por exemplo, canal no YouTube. Eu sempre começo alguma coisa e deixo pra lá. Eu não quero deixar isso pra lá. Nem que fique mais ou menos. Às vezes eu paro de fazer alguma coisa porque eu não quero que ela fique mais ou menos. Aí é mais fácil eu nem fazer. Enfim. Mas eu vou continuar tentando. Vou continuar tentando. E cara, eu quero muito. Sabe? Ai, eu não sei, eu tenho mais. Eu sinto que minha cabeça ela vai muito longe. E aí eu fico me perguntando, será que alguém já escreveu essa história? Será que alguém já teve essa ideia? Será que alguém fez alguma coisa do tipo? E eu sempre lembro do Brandon Sanderson, porque o cara, pra mim, o cara é bom, viu? O cara é bom pra mim. Pela palestra, pelo menos, que eu assisti dele há vários anos atrás, me impactou bastante em questão de sistema de magia. Imagine todas as outras coisas que ele faz, né? Outra coisa que eu queria falar, que é um pensamento, assim, bem aleatório. Quando você tá crescendo e você entra pra essas book redes, que você entra pro BookTok, que você entra pra essas coisas, você amadurece, né? Que loucura. A gente começa lendo a Cotar, Bridgerton, daqui a pouco tá todo mundo lendo O Nome do Vento, Caminho dos Reis, tudo é Rio, da Carla Madeira, tipo assim, cadê aquele povo que lia, sei lá, O Meu Querido Diário Otário, ou Eleanor Park, tipo, livros assim. Sabe, quando que a gente virou isso? Que loucura, né? Enfim. Até o próximo vídeo, eu acho.